Boa noite. Boa, Pronto, dá para ouvir certinho? Dá para... O áudio tá legal? tá tranquilo aqui. Você tá me ouvindo bem também? Pronto, tô ouvindo bem. Ainda não entrou ninguém, mas a gente espera um pouquinho, né? Para ver o pessoal entrando, para começar a entrar. Boa noite, Luísa. Boa noite, Milene. Linda. Pronto. Gente, boa noite. A gente está começando hoje mais uma live do Miss Ciência, continuando as nossas entrevistas sobre a prática do tarô em tempos de pandemia, que a gente já vinha fazendo. E esse mês de julho nós iremos fazer as últimas entrevistas desse ciclo. A partir do próximo mês a gente vai começar a trazer convidados com temas que serão realizados em parceria. Então, a gente já está deixando aqui o convite em aberto para quem trabalha com algum tema ligado ao tarô misticismo, em geral. Caso queira participar de alguma live com a gente, produzir algum conteúdo, estamos com parcerias abertas para a participação entre perfis, tanto de ciência quanto perfil pessoal ou profissional da pessoa que tiver interesse. E hoje, começando as últimas lives e podcasts de julho, convidamos Maria Clara Garibaldi, que é taróloga do Novelo de Ariadne. E boa noite, Maria Clara. Boa Gostaria noite. que você começasse se apresentando para a gente. Deixa eu avisar primeiro, gente, que tem um gato aqui do lado, que se ela passar aqui na frente é que ela adora câmeras, então se ela aparecer, você já sabe. Eu sou Maria Clara Garibaldi, eu sou taróloga e astróloga do Novelo de Ariadne. Eu também sou terapeuta reikiana e faço outras coisas também, muitas coisas, muitas áreas de interesse. Mas eu acho que é isso. Para iniciar a nossa entrevista, eu primeiro gostaria de saber se você segue alguma religião ou doutrina espiritual específica, e se sim, quais seriam elas, ou se não. Eu fui criada como católica, mas a minha avó paterna ela é de santo e hoje eu pratico mais as religiões afro-brasileiras, o candomblé e a umbanda, mas não sou iniciada em nenhuma das duas. Então, minha aproximação religiosa e filosófica é mais por essa linha afro-brasileira mesmo. E a sua relação com o tarô, seu contato com o tarô, ele vai ter alguma relação com esse conhecimento espiritual? Ou é algo que vai em outra linha diferente? Pessoalmente, sim, o uso que eu faço pessoal, sim, mas eu entendo o tarô como uma ferramenta também arquetípica, né? E eu acho que aproxima mais e pode levar essa ferramenta para mais pessoas se a gente não tratar de uma perspectiva unicamente espiritual. Então, algumas pessoas deixariam de fazer consultas se, por exemplo, fosse o caso de eu atender incorporado, que não é o caso. Se eu trabalhasse única e exclusivamente no ponto de vista religioso. Algumas pessoas procuram baralho, sim, comigo, para algum tipo de guiança espiritual, de um conhecimento nessa perspectiva, mas não é o majoritário, não. Então, o cerne de sua prática ele seria mais ou menos na base do tarot terapêutico, certo? Sim, E quando foi que começou o seu envolvimento com o tarot? Mais ou menos em que período, de que forma? eu acho que foi 2018, 2019. Eu sempre tive. Eu já estudava astrologia desde os 15 anos, mas não tinha tido interesse em estudar nenhum tipo de baralho. E aí, como eu sempre fui médium desde criança, eu comecei a. Alguma coisa assim, realmente alguma coisa que eu não sabia identificar o que era na época. Compra um baralho, compra um baralho, compra um baralho. Aí eu comprei um baralho. E aí as primeiras tiragens que eu fiz, assim, aleatoriamente, vou brincar. E aí começou a aparecer umas coisas assim, muito sérias. Eu falei, eita. Aí eu comecei a aprender a jogar. Tanto que eu só fui fazer um curso muito pra frente, assim, depois de vários anos. Mas eu já tava jogando há bastante tempo, assim, em off. Mas, com uma aliança, assim, meio espiritual mesmo. Mas tem esse tempo aí, assim, mais ou menos final de 2018, alguma coisa assim nesse sentido.
E profissionalmente você começou a trabalhar atendendo outras pessoas, cobrando, mais ou menos quando? Acho que 2021. Em Hum. 2000 em 2021, em 2022, eu criei a página do Novelo, mas em 2021 eu já estava atendendo antes. Postando algumas coisas aqui no perfil pessoal mesmo, depois eu tirei, mas já tinha começado nessa época. Pronto. E você falou um pouco antes, mas aprofundando um pouco mais. O que é o tarô para você e como é que você se relaciona com ele atualmente? Eu me relaciono com o tarô de uma forma assim, muito respeitosa, enquanto ferramenta, porque é uma prática divinatória, né? Não deixa de ser. E dentro do axé tem o jogo de búzios, né? Tem outros tipos de leituras de divinatórias, mas o mais próximo aqui são os búzios. Então a gente tem que ter um respeito ali pela ferramenta. Eu não jogo, não sou iniciada, mas eu tenho o mesmo respeito para com o meu tarô. Tem pessoas que tiram tarô o dia inteiro. Eu não tenho nada contra isso, não acho errado. Só não é a prática que eu tenho. Então, para mim, foi uma ferramenta de tanto de autoconhecimento quanto de poder colocar o meu serviço para o mundo, assim, de uma forma dar vazão a essa energia espiritual mesmo, que eu sempre tive, sempre me foi cobrado de trabalhar, e eu não vi uma forma de fazer isso sem ser dentro de uma estrutura rígida religiosa, se fosse dentro do terreiro ou no centro espírita. Então, o baralho me deu essa liberdade. Eu gosto dessa não é nem o baralho cigano, né? É o tarô, mas ele tem essa liberdade dos povos de rua de poder trabalhar e servir para as pessoas nesse sentido, sem estar presa a uma estrutura religiosa, a dogmas, a pessoas hierarquicamente superiores a mim, liberando ou não fazer alguma coisa. É, é assim que eu sinto ele hoje. Interessante, porque não foi tocado tanto esse ponto em outras entrevistas sobre a questão dessa liberdade, né? Acho que é mais ou menos isso. Você tem uma liberdade de prática, de poder investir na sua mediunidade de uma forma mais livre, de uma forma que você possa encontrar seus próprios caminhos através das cartas. Como taróloga, você tem uma certa margem de ação que você controla melhor do que dentro de uma estrutura religiosa mais tradicional, mais institucionalizada, e que você tem que seguir certos preceitos, né, de hierarquia Sim, dentro de uma estrutura de iniciação e tudo mais. E em relação à sua leitura de tarô, não enquanto profissional, mas pessoalmente, você faz isso como parte do seu cotidiano, como parte do seu dia a dia, ou é um tipo de prática que vai estar mais ligada a momentos de dificuldade, momentos de decisões difíceis, e se existe algum tipo de intensificação dessa prática quando você passa por um período de crise? quando eu tô passando por um período de crise, eu não pego no baralho, porque eu acho que vai gerar mais ansiedade. E o que as pessoas costumam dizer, não se lê tarô eu não leio para mim mesma, por exemplo. Eu não acho que é o errado. Eu leio para mim mesma. Mas se for uma situação que eu estou muito ansiosa, o baralho não vai aparecer nada. Ele não vai conversar comigo, eu sei disso. Então, eu não procuro nem formas divinatórias, eu procuro ali na terapia, na psicoterapia mesmo, uma forma de me orientar. Mas eu uso o baralho pessoalmente para tiragens mensais. Então, todo início de mês eu faço uma tiragem para mim mesma, uma com tarô e outra com outro oráculo, que é um oráculo lunar, para poder ver um panorama assim do mês, sentir as energias de como é que as coisas vão ficar. Eu uso dessa forma, eu prefiro utilizar ele dessa forma mais espraiada do que numa situação de angústia, de muita ansiedade, de problema. Eu prefiro usar dessa forma. Então, eu faço essas tiragens mensais para mim. Eu nem chego a fazer toda semana para mim mesma. E é bem difícil eu pegar o baralho assim para ver alguma coisa no cotidiano. Tem gente que usa que eu queria muito aprender a fazer, que é para usar para achar coisa perdida dentro de casa. Igual a astrologia. Aí tem um nome específico. Que o pessoal usa para achar coisa dentro de casa. Eu preciso aprender a fazer isso porque eu me perco toda. Então,
Se eu conseguisse, eu ia usar todo dia. Mas fora disso, não. Seria bem útil para poder encontrar as coisas mesmo. E agora, mudando um pouco o foco do que a gente está abordando, seria já entrando na conversa sobre a pandemia em si. Então, eu queria que você me falasse um pouco como foi o período de pandemia, como você sentiu esse período para você, tanto espiritualmente quanto emocionalmente. Como foi esse impacto, o que foi que mudou, o que foi que impactou no seu dia a dia durante o período de pandemia. Pessoalmente, emocionalmente, eu gostei muito de ficar em casa. De ficar em casa e saber que nada estava acontecendo na rua e que ninguém ia me cobrar porque eu não estava em algum lugar. Não era nem de conviver socialmente, mas de saber que a faculdade estava parada, que estava tudo parado, ninguém ia me procurar. Eu fiquei me sentindo muito bem, mas muito bem mesmo. Assim, eu tava. Teve gente que despirocou, que eu tava ótima. Inclusive, eu só comecei a ficar ruim quando começou a reabrir as coisas. Mas na prática mesmo do baralho, eu achei uma coisa interessante, que as pessoas procuravam para fazer tiragens sobre trabalho. As pessoas só queriam saber de carreira, não era nem de dinheiro especificamente, nem as tiragens amorosas, que são o que mais acontece, era sempre para saber de trabalho. Foi uma época que era muito intenso isso. Tinham pessoas que tinham pessoas doentes na família, inclusive, falavam que tinham, mas não eram perguntas que surgiam na consulta, não. Eram muitas coisas sobre trabalho mesmo. Interessante, então quer dizer que houve essa mudança de foco mesmo, né? Mas é até uma dúvida que eu tenho que se a pandemia chegou a ser tema dos questionamentos. Teve algum caso marcante que chegou alguém a perguntar sobre a pandemia, de medo de pandemia, de quando ia terminar algo do tipo, ou realmente ficou mais centrado na parte do trabalho? Algumas pessoas, assim, muito poucas, procuravam, dentro das outras demandas, queriam saber se tinha uma perspectiva da pandemia terminar mais cedo não, mas que não fosse demorar bastante tempo, que a reabertura, ou na época ainda não tinha vacina, teve essa consulente que ela não tinha vacina ainda, e ela perguntou, ela quis perguntar ao baralho se estava próximo de ter uma vacina e alguma coisa nesse sentido. O que eu achei interessante de alguma forma, porque eu gosto sempre de perguntar, eu faço essa pergunta sempre para as pessoas antes de começar qualquer tipo de consulta, que é o que é que você vai fazer com essa resposta daqui? Porque conhecimento que você não bota para ação no mundo, ele apodrece, como qualquer outra coisa, como uma fruta, como um vegetal, ele vai apodrecer. Então, se você vai ter um conhecimento que você não vai fazer nada com ele, eu não vejo sentido em perguntar pro baralho. E até porque às vezes ele só vai gerar mais angústia aquele conhecimento na pessoa. Então eu perguntava, eu me interessei muito de saber por que ela queria saber de vacina. Porque mesmo que a vacina saísse, ainda ia levar alguns meses para poder ter o quórum de vacinação, para que as pessoas pudessem começar a sair na rua e etc. Mas ela disse que era só uma ansiedade pessoal dela mesmo. Então, fora disso, as pessoas perguntavam da pandemia em relação assim, a trabalho. Ah, vai demorar muito para acabar, para reabrir minha loja. Ou eu deveria migrar totalmente para o digital e terminar os contratos de aluguéis, coisas desse tipo surgiam, mas sempre era uma pergunta de trabalho em relação ao momento pandêmico, não diretamente à situação da doença, ou se ia acabar, se ia durar muito tempo. Não me lembro assim de ter muitas perguntas desse tipo. E a sua relação com o sagrado em geral, além da relação com o tarô, ela sofreu alguma mudança durante o período da pandemia? Durante o período da pandemia, aconteceram algumas coisas estranhas, assim, espiritualmente comigo. E tinha muito tempo que eu não senti um peso assim tão grande. Por conta dos meus guias, eu tenho uma aproximação muito grande assim, com esse desencarne. E aí eu me sentia muito mal, às vezes eu não conseguia dormir direito. Eu ouvia algumas coisas, eu falava com uma IA, que é amiga minha, para me orientar em alguns trabalhos que eu fizesse em casa, ou que eu pudesse descer, coisas que eu poderia fazer sozinha, que eu pudesse descer para despachar perto da minha casa mesmo, para não ter que ficar me locomovendo muito. Mas
não me abalou, assim, diretamente o fato da situação pandêmica, mas a situação pessoal mesmo de passar por esse tipo de coisa era muito complicado. Especialmente porque eu venho de uma família, de uma casa que tem muitas mulheres e muitas cabeças de mulheres também. Então, a situação de pessoas perderem muitos filhos ao mesmo tempo era muito dolorido, assim, sentir isso energeticamente, espiritualmente, era uma coisa que doía muito. Sempre muito estranho estar nessa situação de luto de mães por perto. E quando como foi muito coletivo, eu me sentia muito mal. Teve períodos que eu me sentia fisicamente mal por conta disso. E você chegou a, devido a isso, você chegou a ter alguma aproximação maior, fez alguma movimentação de aumentar o seu contato com o lado espiritual? Eu consegui fazer coisas que eu queria poder fazer sempre e não dava tempo por causa da correria da vida, né? Então, o meu altar estava sempre limpo, ele estava sempre bonito, ele estava sempre com as oferendas, ele estava sempre aceso. Então, o dia inteiro tinha vela, o dia inteiro tinha incenso. E não era de um ponto de medo, era de um ponto de, olha que bom que eu tenho tempo de cuidar disso aqui. Então, eu me aproximei muito nessa satisfação de poder cuidar. Tem muito isso, eu acho, né, de cuidar do santo, não necessariamente do santo, né? As pessoas podem cuidar das entidades que forem, dos guias que tiverem, podem ser outras linhagens, mas você poder cuidar ali do seu altar, das suas pedras, dos incensos, das velas, poder fazer rituais mais extensos, que tem oferendas, porque você não pode deixar algum tipo de. A recomendação é não deixar velas acesas quando você não está em casa, né? Mas você não pode deixar algumas velas especificamente acesas quando você não está, por conta de altura, ou alguns tipos de comida para quem tem animal, como eu tenho, você não pode deixar no altar e a porta aberta. Então, eu podia acompanhar melhor, vivenciar melhor esse sagrado nesse período, porque eu tinha tempo para fazer isso. Então, foi uma aproximação assim, de muito carinho, não de desespero, não de medo. Legal. E o ponto de que as coisas se digitalizaram bastante, né, durante a pandemia, e você até falou que foi um ponto positivo o estar fora do mundo um pouco, né, fora da correria, fora de tudo mais, mas até não vai ser tão aplicável, porque você começou as suas leituras justamente durante esse contexto do período remoto, né, de fazer já remotamente as leituras. Mas você já tinha tido alguma experiência de fazer leituras como consulente mesmo, ou fazer com alguém, não profissionalmente, mas como se fosse um teste, de fazer a leitura pessoalmente, e chegou a notar alguma diferença em relação a como se lê o tarô no virtual, a como se lê o tarô no presencial? Você Eu, acha que eu alguma fiz muitas mudança? leituras presenciais antes da pandemia. Eu só não tinha um novelo ainda. E eu gosto, se eu pudesse atender todo mundo pessoalmente, eu atenderia pessoalmente. Porque eu acho muito, muito, muito melhor. Tem algumas. Que eu explico isso? No reiki, a gente aprende na formação de reiki a fazer envio de reiki. Então, o reiki não tem perda de você fazer ele presencialmente ou fazer ele à distância. Porque não existe tempo, não existe espaço, não existe matéria em relação à energia do reiki. Mas o baralho, apesar de funcionar parecido, eu poder jogar para uma pessoa que está do outro lado do mundo e isso não incorrer em perdas ali naquela leitura, quando a pessoa está presente, eu sinto que a mesa do baralho ela fica mais viva, assim. Essa troca direta de energia da pessoa em pegar. Tem gente que não gosta, né? Tem tarô que não gosta que pegue nas cartas. Quando eu tô atendendo uma pessoa, eu deixo que ela toque, porque eu faço limpezas mensais no baralho, então não tem problema. Eu sinto que o baralho fica mais claro. Eu sinto que as coisas andam mais rápido quando é presencial. Eu sinto também que tem um engajamento maior do consulente e até a comunicação fica mais fácil, porque a gente pode ler melhor expressões, né, das pessoas. Tem gente que pergunta, né? Ah, mas você faz por WhatsApp. Aí eu pensei a ligação no WhatsApp, não, de você tirar as fotos e mandar áudio, mandar escrito. Eu falei, não, eu não vou fazer isso.
Eu sei que tem gente que trabalha assim, mas eu falei assim, gente, pra mim perde todo o encanto de fazer esse negócio aqui, se eu fizer desse jeito. Então, eu sinto que as pessoas procuram o baralho depois da pandemia, ou até durante a pandemia, num nível meio fast food, assim. Aí eu quero uma resposta, eu quero a resposta rápida, e eu não quero nem perder meu tempo fazendo uma ligação de vida com você, te dando um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, ou conversando alguma coisa, assim, vendo alguma coisa no fundo, ou alguma coisa legal que eu vi aí no fundo do seu quarto também, alguma coisa assim. Não, eu só quero essa resposta aqui, como se fosse um algoritmo, né? Que você ia jogar ali, escolher alguma coisinha, inserir uma moedinha e essa aí é a resposta que você quer, entendeu? Teve muito isso, né? Até falaram de uberização da consulta de tarô, que isso se tornou bastante comum, né, durante esse período. Muito. E em relação ao seu consumo de conteúdos na internet, conteúdo sobre tarô, você criou o perfil do Novelo de Ariadne, então eu imagino que passou a ter um contato maior através desse perfil com uma comunidade voltada unicamente a esse tema. Você, no seu perfil pessoal, imagino que também já tinha esse consumo antes da pandemia, mas durante a pandemia, de que forma isso mudou? Se houve uma ampliação muito grande, você começou a ter acesso a outras redes sociais para acompanhar melhor, mais vídeos no YouTube, grupos em, sei lá, Facebook, WhatsApp, Telegram. Você chegou a aumentar essa presença virtual em relação ao seu consumo de conteúdo sobre tarô? Absurdamente. Eu fiz um curso de baralho de tarô na pandemia. Eu comprei um curso de astrologia, porque não bastava ter estudado 10 anos, eu tive que comprar um curso caríssimo. Eu passei a comprar livros, porque antes eu não tinha dinheiro para comprar, porque eu era adolescente, então eu comprei livros. Eu comecei a seguir pessoas que faziam, não só, eu não tenho nenhum problema com os perfis que fazem a tiragem diária ou a tiragem semanal, eu acho incrível, eu sigo vários. Mas eu comecei a seguir perfis que faziam estudos. Ah, estudos de simbolismo, estudos de o tarô Jung, o tarô e, sei lá, o tarô oriental e os desenhos que eram usados no Oriente para 78 cartas, esse tipo de coisa. Eu passei a procurar consumir um conteúdo de tarô que fosse mais, tivesse um formato mais de estudo, mais acadêmico. Eu tenho, eu gosto muito de estudar e eu tenho essa questão de sempre buscar coisas que dessem certificado, apesar de que não precisa certificado para isso. É só uma paranoia na minha cabeça mesmo. Mas eu gosto disso, eu gosto de ter um certificado bonitinho. Hoje em dia eu já melhorei bastante disso, mas até hoje eu gosto, se eu vejo um curso, eu falo, pra que eu não comprei esse curso? Eu já jogo, eu já sei fazer isso. Eu não preciso Mas se dá disso. certificado, já é uma chamada. E, bom, e agora falando um pouco sobre, passando pelo momento político que a gente viveu durante o período de pandemia, os 4 anos de governo Bolsonaro, os 4 anos de ênfase em um negacionismo científico muito mais acentuado. Isso afetou de alguma forma, pessoalmente, o seu jeito de lidar com o sagrado? Você sentiu algum peso ou acredita que não? Que o contexto no geral, nesse sentido, não teve um impacto nisso? Afetou. Eu tenho um Twitter que eu sempre tive, e aí eu uso o meu Twitter pessoal para fazer as coisas do novelo também. E converso com vários tarólogos e astrólogos no Twitter. Fiz amizade com várias pessoas. E aí, eu não lembro quem foi que eu respondi. Eu respondi alguma coisa aqui, um tweet de alguma dessas pessoas. E aí, eu acho que era alguma coisa sobre que os homens têm medo de namorar, de ter relacionamento com mulheres que são bruxas de alguma forma, praticam alguma forma de magia, alguma coisa desse gênero. E aí teve um cara que eu não sei quem foi, provavelmente um bolsonarista ridículo com aquelas fotos de Brasil falando quem é que vai assumir um herege, uma coisa assim. E aí, de vez em quando aparecia, sempre aparece um outro para me chamar de herege, para dizer que eu vou pro inferno. É, sei lá, para dizer que eu tenho que procurar Jesus. Na DM, de vez em quando, no Twitter acontece. Aqui no Instagram, nunca aconteceu, acho que a página é pequena. Mas no Twitter, que é mais fácil das pessoas encontrarem coisas aleatoriamente, né? Acontece. E acontecia, nunca tinha acontecido antes da pandemia.
pandemia, antes do governo Bolsonaro. Ninguém tinha me chamado de herege na internet antes do governo Bolsonaro. E, assim, o direito de pessoas se sentirem falar esse tipo de coisa. Aí tinha também o pessoal cientificista que vem falar assim, ah, não tem nenhuma validação, não sei o quê. Falava, gente, nem. Pelo amor de Deus, não é sobre isso também, entendeu? Não vem pra cá com essa palhaçada, não. Porque eu não tô aqui também querendo escrever nenhum tipo de doutorado. Eu não estou fazendo um doutorado para comprovar isso, entendeu? Acontece, é uma prática religiosa para várias pessoas. Vamos só respeitar e deixar quieto. E não vir com pseudociência e nem chamar os outros de herege, que não faz sentido, ou dizer que as pessoas vão para o inferno, porque eu nem acredito nisso. Então, mas aconteceu. E eu vi acontecendo muito mais, assim, de pessoas sofrendo hate, mais intolerância com a forma de trabalho da gente, com as áreas de trabalho holísticas em geral e místicas, né? Eu vi acontecer bastante, especialmente no Twitter. Isso mais durante o tempo de pandemia mesmo, né? Porque apesar do governo Bolsonaro ter começado em 2019, acho que 2019 você acredita que foi mais tranquilo antes? Ou a explosão foi mesmo durante a pandemia, porque todo mundo foi para a internet e a coisa ficou feia lá? Aí ninguém tinha o que fazer na rua, não tinha ninguém perdendo tempo dentro do ônibus, não tinha ninguém. A pessoa podia estar trabalhando com o Twitter aberto, então tinha mais tempo vago para poder ficar fazendo esse tipo de coisa. E o Tarô chegou a ter alguma participação para te ajudar nesse sentido? Colaborou de alguma forma? Ou não? Você tentou. O jogo de cintura foi de outra forma, fora do campo do sagrado, fora do campo do espiritual, para lidar Como com assim? isso. Com esse tipo de ataque, com esse tipo de perseguição, a gente pode chamar que é uma espécie de perseguição. O contexto do espiritual chegou a se. Você chegou a recorrer a ele para, sei lá, superar de alguma forma esse peso que as pessoas traziam ou não chegou a. Não, a minha formação acadêmica é em direito, então eu tiro print de tudo e aí eu procuro a conta pessoal da pessoa no Facebook, porque eu sempre fui uma stalker. E aí eu achava a pessoa pessoalmente quem era a cara dela. E eu nunca cheguei a abrir BO, mas eu dava uma assustada na pessoa. Falava um monte de artigo, o povo fica com medo, dizia que ia processar, várias coisas. Jogava um verde assim, já teve gente que excluiu o perfil na internet. Eu falava, ai, gente, incrível. A ignorância das pessoas, eles nem sabem que eu não posso fazer nada disso. Eu ia bem por essa via, porque eu acho que eu sei que é um conforto espiritual de várias formas, mas as pessoas fazem isso porque elas se sentem confortáveis para fazer. Porque elas acham que não vai ter nenhuma consequência. Aí quando você apresenta a mínima consequência, sai todo mundo correndo, fica todo mundo com o rabo entre as pernas. Então eu sou a favor de fazer isso, eu sou a favor de expor mesmo a cara da pessoa, se a pessoa falar alguma coisa horrível. Bota o print lá, bota a cara da pessoa, sempre é homem. Bota a cara do homem, bota, marca a mãe, marca a namorada, marca o trabalho dele. Pergunta assim, ó, marca o trabalho, bota o arroba do trabalho e pergunta embaixo. É esse tipo de funcionário que vocês querem, intolerante, misógino? Porque vinha acompanhado de vários xingamentos, né? Esse tipo de coisa, pô, bem misóginos mesmo. Então, assim, eu sou a favor de expor. Eu sou a favor de gerar consequências para as pessoas. Assim, você fez uma coisa errada, eu não vou esperar o universo jogar em cima de você se eu posso fazer isso eu mesma. Então, eu fazia isso aí. Você quer me causar medo? Eu vou te dar um motivo para você ficar com medo. Então, eu fazia esses prints. Até hoje eu tenho vários prints salvos, porque vai que um dia precisa. Então, eu deixo tudo salvo, recomendo isso para todo mundo. Quem puder ter um jurídico, tem um amigo aí que é advogado, um pessoal aí concursado que fez direito. Pergunta umas coisas assim, umas leis, um LGPD, um negocinho assim, para poder a pessoa ensinar umas palavrinhas para você fazer meio com esse povo, entendeu? Que na hora que vier assim, crime cibernético vai direto para a Polícia Federal, o pessoal não sabe disso, então já bota o medo assim da Polícia Federal bater na porta da pessoa. Para mim tem que trabalhar assim com hater, com troll, com misógino, com gente intolerante, tem que trabalhar nessa base mesmo de não vou bater tambor para esse povo, não vou gastar meu tempo acendendo uma vela. Eu vou onde eu sei bater, que é na justiça. E principalmente Minha porque filha, essa coisa de é terra de ninguém, é terra de ninguém. Aí você vai e mostra que se quer que seja terra de ninguém, você também pode reagir de uma forma que afete na vida real. exatamente, para as pessoas aprenderem que
que não pode dizer o que quer na hora que quer, para quem quer na internet. E em relação à sua, você acredita, digamos, a gente passou todo o contexto de pandemia, a pandemia finalmente ela foi declarada como o fim de uma emergência, a OMS falou isso e acho que foi em maio, foi em março, foi maio, que a OMS confirmou que já não tem mais a emergência da Covid no mundo, a gente superou o bolsonarismo, no governo pelo menos, e tudo se tornou muito mais virtual, isso com certeza. Você acredita que a forma de lidar com o tarô, no geral, o que você observa dos seus consulentes e contigo mesmo, em relação a alguns anos atrás, por exemplo, até 2019, quando nenhum desses contextos tinha acontecido ainda, você acredita que algo mudou? Mudou. Pessoas, eu atendo, a maior parte das pessoas que eu atendo mora em Salvador. Eu sou de Salvador, as pessoas moram aqui e elas querem fazer os atendimentos online. É bem raro alguém querer, assim, bater o pé para que seja presencialmente. Eu sempre dou a opção do online para uma facilidade da pessoa mesmo. Mas eu falo, ó, pode ser online, pode ser presencial, você pode vir na minha casa, eu te atendo. É, as pessoas preferem que seja online. Esse ano mesmo eu acho que eu só atendi uma pessoa presencialmente, até agora. Só uma pessoa quis vir ser atendida presencialmente e tem outra que a gente está tentando achar um horário de agenda que quer também que a consulta seja presencial. E você acha que houve realmente uma expansão, assim, que houve uma expansão das pessoas chegarem até o tarô? Houve, né? Porque o contexto de internet há uma facilidade e tudo, e as pessoas estão se aproximando. Mas você acredita que as pessoas estão com menos receio, menos preconceito no geral, para ter esse contato, para ir atrás, para buscar, para consumir? Sim, eu acho que eu tenho visto muito conteúdo na internet falando sobre o tarô terapêutico, o estudo do tarô, enquanto os estudos de Jung mesmo, arquetípicos, etc., mostrando esse, esse lado que não é tão estigmatizado, né? Então, as pessoas procuram. Eu tenho pessoas que recorrentemente me procuram para jogar que são evangélicas, que antigamente isso nunca ia acontecer. Então, procuram, entendem como uma prática de guiança. Eu sempre explico para a pessoa que tem gente que joga tarô que é de todas as religiões. Então, tem gente do ateu, tem evangélico que joga tarô, tem gente da Umbanda, do Candomblé, tem gente que é agnóstico, que joga tarô também. Então, eu sempre acabo dando uma explicadinha para a pessoa, mas eu tenho muitas pessoas que me procuram que são evangélicas, assim, neopentecostais, que eu não achei que iam me procurar, que eu até fico surpresa quando eu vejo acontecer. Mas essas pessoas especialmente procuram muito para saber, são perguntas bem de empresariais, de trabalho, nesse sentido. Legal. Agora a gente já vai para as últimas perguntas e elas são são muito mais pessoais, no sentido de são visões próprias suas sobre o mundo, sobre o futuro. Então, não tem, obviamente, como nada aqui, não tem certo ou errado, não se sinta cerceada de falar qualquer coisa que você imaginar em relação a isso. Mas em relação à sua visão de mundo, enquanto uma pessoa que tem uma espiritualidade, uma pessoa que segue certas doutrinas religiosas, que tem essa crença no sagrado, você percebe que a sua visão mudou, a sua visão do mundo mudou em relação a como era antes da pandemia? Ou você acha que não, que tudo meio que se manteve? Mudou bastante. Eu É meio clichê, né? Ah, existiu um mundo antes e depois da pandemia. Acho que todo tipo de pandemia que a humanidade passou, isso aconteceu. Mas foi a primeira pandemia que a gente passou depois da Revolução Digital, né? Então, a gente já vinha desse momento de exacerbação de isolamento, mesmo antes da pandemia, das pessoas se isolarem, das pessoas não saírem, de fazer amizade, essa é a nossa geração, né? De fazer amizades virtualmente, fazer amizade desde o Orkut, né? Do Facebook, jogando videogame, então, jogando jogos online, isso já vinha nessa crescente. E com a pandemia, isso se intensificou absurdamente. Tem pessoas que trabalham
online, trabalham EAD e não conhecem fisicamente seus colegas de trabalho, já trabalham assim há 2, 3 anos, e não conhecem fisicamente esses colegas moram em outros lugares, não quer dizer que a qualidade dessas relações seja melhor ou pior por conta disso, mas é estranho você trabalhar numa equipe que às vezes tem 20 pessoas e você, na verdade, está trabalhando sozinho em casa. E profissões que tradicionais perceberam que elas poderiam migrar para o digital, o que era impensável antes da pandemia, como, por exemplo, o próprio direito, né? Os escritórios de advocacia são enormes, até em São Paulo. Tem escritórios enormes que depois da pandemia eles reduziram muito de tamanho fisicamente. Então, pessoas podem trabalhar de casa e todas as implicações que isso traz e o que é verdadeiramente estar perto das pessoas na era digital mesmo. O que é você ser próximo de alguém, o que é você ter intimidade com alguém numa situação dessa. Então, a minha perspectiva de vida mudou muito, muito mesmo. Oportunidades assim que antes eu não pensaria que fossem possíveis de acontecer hoje são, e perspectivas de futuro que eu também achava muito difíceis, como sair do país para estudar, por exemplo. Porque o direito é, obviamente, nichado no país que você estuda, né? Então, hoje tem muito mais pesquisas que são de direito comparado, que podem estar em outros lugares, e de poder trabalhar, como eu falei, a questão do baralho, que traz não só essa ideia, mas esse ímpeto de liberdade, assim, de eu posso trabalhar de qualquer lugar com isso aqui, sabe? Se eu quiser botar um tecido no chão e jogar, eu vou achar quem pague por esse serviço e eu posso ter algum tipo de retorno financeiro para você. Vou ficar rica? Provavelmente não. Mas de que você tem uma liberdade de andar pelos espaços, de estar em outros lugares, que me levou para outros âmbitos da vida também, de, poxa, eu posso ter essa liberdade em outros lugares também, o que não era possível antes, não era uma coisa que eu vislumbrava. Então você vê que para tudo, né? De certa forma, todas as coisas elas se tornaram mais práticas. Não vou dizer fáceis, mas há uma praticidade maior em relação a trabalho, em relação a sair do país, a ter contato com outras culturas e a você ter o seu trabalho com o tarot também de uma forma mais facilitada do que antes acontecia, né? Da pandemia acontecer e de tudo isso estourar de verdade, essa questão da digitalização. E em relação a expectativas de futuro, a questão de como a sua forma de ver o futuro, sei lá, de forma positiva ou de forma negativa, se isso mudou devido ao período de pandemia, se você acredita que você vê mais negativo no futuro ou menos negativo, e se existe alguma diferença entre as pessoas que seguem algum tipo de espiritualidade e as que não seguem, se vai ser diferente para as pessoas no futuro nesse sentido. Eu acredito que para quem tem uma prática religiosa, não é só ter uma religião, é você praticar uma religião, é sempre diferente a perspectiva de futuro do que para quem não pratica. Tem vários estudos que vão dizer que o homem inventa Deus, né? Porque a gente precisa de algo maior para se manter, para sustentar. E eu realmente acho que é irrelevante se a gente inventou ou não. O importante é essa força que existe em acreditar em algo que você não consegue ver. Então, assim, uma pessoa que consegue acreditar em algo que ela não vê, ela é capaz de acreditar em qualquer coisa. Eu não sou uma pessoa muito otimista, não sou uma florzinha de candura, não sou uma Barbie, aproveitando esse hype, eu não sou. Mas até antes da pandemia, eu passei por processos muito difíceis, psicológicos, emocionais. Então, eu vi, eu tive provas vivas, assim, eu gosto sempre de dizer que Orixá é vivo. A gente não acha falar isso, que Orixá é vivo na minha vida. Então, eu tenho provas, assim, cabais. Quem quiser que discuta, que diga que é mentira, que não é, e vai vir com explicação física. Eu tenho a mais pura certeza de que existe e está vivo ao meu redor o tempo inteiro. Então, teve vários momentos que eu achei que eu não ia conseguir sair, que eu não ia conseguir sobreviver, que
literalmente, assim, de olhar e falar, gente, de hoje eu não passo, crise de dores e etc. E conseguir olhar para isso tudo e dizer assim, ai, não, eu vou. A água flui, o rio foi para o mar, a água chove e aduba e depois faz todo o ciclo da água. Então eu vou conseguir passar por isso aqui também. Então a minha perspectiva para o futuro, na verdade, é de permanência. Não é que vai ser bom, que vai ser ruim. É que eu olho e falo, eu vou conseguir, eu vou conseguir fluir, eu vou conseguir passar. Eu acho que essa tranquilidade vem disso, assim, eu não tenho mais ansiedade tão grande atrelada ao futuro. Eu tinha isso antes, alguns anos atrás, assim, de, ah, meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer com essa faculdade? Com o que é que eu vou trabalhar? Não interessa. Eu vou. Essa perspectiva sempre de eu estarei. Eu estarei no futuro, eu vou. Eu não sei o que é que eu vou fazer no ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a 5, daqui a 10, mas eu estarei nesse futuro, eu estarei fazendo alguma coisa e vai dar tudo certo. Porque nunca me faltou antes, nunca me deixaram faltar, vai ser agora que vai faltar? Não vai. Então eu tenho isso dentro de mim, essa certeza. Não, isso é desde muito pequena, eu tenho essa certeza de que as coisas vão dar certo. De alguma forma, elas vão se acertar e as coisas vão caminhar e as coisas vão dar certo. Podendo até demorar. Numa perspectiva coletiva, eu me preocupo. Eu me preocupo muito, ainda mais por causa da área que eu pesquiso dentro da faculdade, eu fico muito preocupada. E é por isso que eu vejo com tanta importância não só o trabalho do tarô, mas o trabalho que qualquer pessoa faz no mundo. A gente está entregando o nosso serviço, então tem que ter um sentido maior nisso aí, tem que ter uma perspectiva do que é que você está entregando para o outro, porque as pessoas estão muito adoecidas, a gente ainda está passando por uma radicalização da direita e de perspectivas fascistas e de as pessoas se sentirem no direito, as pessoas não têm mais a liberdade de expressão dela, que elas querem ter a liberdade de ofender as pessoas, de ofender os outros, de ofender minorias, de acabar com, não só ofender, né, de serem violentos. Então isso é uma perspectiva que me dá muito medo no futuro. Eu tenho muito medo do que os filhos da minha geração vão passar, assim. Porque se Bolsonaro foi eleito e ele quase foi eleito de novo, a gente tem que lembrar que a margem de eleição não foi tão grande assim, é porque tem muitas pessoas intolerantes ainda, muitas pessoas que coadunam com esse discurso machista, misógino, LGBTfóbico, que a gente não pode mais estar aceitando. Então, eu tenho medo desse futuro radicalizado, mas o que me conforta é saber assim, eu posso ser um instrumento de mudança. Eu não vou mudar o mundo, mas eu posso fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Se cada um for fazendo um pouquinho, a gente consegue melhorar a vida de muita gente. A gente consegue ajudar muita gente. Dá para é a perspectiva que eu tenho. Assim, eu acredito muito nessa esse empoderamento individual, assim, individual mesmo que coletivo, de estar em grupos, seja no axé, seja na religião, seja na religião cristã, sejam em grupos sociais mesmo, em partidos políticos, em organizações de estudantes. Eu acredito nisso, de que esses pouquinhos, esse trabalho de formiguinha, faz a gente ir para frente. Porque se a gente pensar, cara, eu sozinha carregando o peso do mundo, não vai. Mas quando eu penso que tem um monte de gente espalhado fazendo um pouquinho, eu consigo ter essa mesma perspectiva que eu tenho para mim, que assim, o futuro vai. Ele vai acontecer, ele vai estar lá. E de alguma forma vai dar certo, porque eu não estou sozinha. Em várias perspectivas eu não estou sozinha. Então, se tem gente que me acompanha em tantos níveis, em tantas instâncias, em tantas esferas, não vai ser agora também que vai faltar, né? Eu gosto de crer nisso. E para a gente finalizar a nossa conversa, eu queria que você me falasse qual é a importância do tarot para sua vida. É quase que um apanhado do que já foi falado aqui, mas trazer esse resumo para a gente. Olha, quando eu disse que ficou um negócio assim, compra um tarô, compra um tarô, compra um tarô. Na verdade, eu descobri uma cigana, né? Que é uma criança pra mim. E dá certo porque ela é meio tough love, assim, ela é meio bruta. Então, o tarô e esse momento que ela entrou na minha vida e dessa criança, eu prestigio sempre os povos de rua, os pombagiras, os exus, ou os ciganos,
eles sempre trazem esse aprendizado para mim de não só de continuar, mas de perseverar naquilo que tem que ser feito, né? São pessoas que sempre foram, são grupos que sempre foram perseguidos. E de que, apesar disso tudo, criaram tantas ferramentas para a gente poder viver melhor e ter mais acesso. Para nossa vida carnal mesmo, ou espiritual. Então, o tarô para mim não é só um sinônimo de liberdade, assim, eu acho que é a prática religiosa mais constante que eu tenho, porque tem gente que não faz isso novamente, mas eu não abro o tarô sem ter acendido uma vela. Eu não abro o tarô sem ter acendido sem ter oferecido o meu incenso. Não é só acender, sem ter oferecido o meu incenso, sem ter pegado nas minhas pedras, sem ter arrumado o meu altar. Então é uma prática que eu cuido deles e eles cuidam de mim. E não me ensinou o que era o verdadeiro, ensinou a verdadeira, o verdadeiro autocuidado, né? Que a gente fala muito de autocuidado como pele. Eu gosto muito também, mas de fazer cremes e cuidar do cabelo e etc. Mas o autocuidado é aquela coisa do dia a dia mesmo. Então, de cuidar do seu altar, de cuidar da sua casa, de todo dia primeiro do mês soprar canela. Você não pode soprar canela se a sua casa está suja. Então, esse essa manutenção de criar hábitos, de fazer as coisas, de eu preciso fazer, de toda sexta usar branco, de oferecer a vela na segunda-feira, da sexta, ou de outros dias, com as cores. É, é isso que o tarot trouxe para mim. Apesar de não ser ligado diretamente às religiões de matriz africana de nenhuma forma, me trouxe cada vez mais próxima da minha própria forma de viver as religiões, assim, sem estar muito apegada aos dogmas, sem estar dentro de uma hierarquia. Também adoro o terreiro, respeito imensamente todas as hierarquias do axé, mas eu não preciso estar lá, eu não preciso estar dentro de um centro espírita, eu não preciso estar numa casa de umbanda para estar passando por isso. Eu posso viver isso dentro da minha casa, eu posso viver isso eu diretamente com os meus guias, com as minhas entidades. Então, mais uma vez, traz essa liberdade para mim. Eu acho que é a constância, o autocuidado, a liberdade, é isso que o tarot trouxe para minha vida. Muito obrigado, Clara. Foi uma noite muito boa. Muito obrigado por ter aceitado participar da entrevista, por ter aceitado o convite, por ter trazido todas essas experiências. E foi uma noite muito legal. Realmente deu para aprender bastante coisa. E agradeço a todo mundo que esteve aqui vendo a nossa live. Quem ficou desde o começo, quem passou e acabou saindo e não vai ouvir isso. Mas muito obrigado a todos que apareceram. Nas próximas semanas a gente vai ter outras lives. Próxima semana teremos uma live com o Emanuel Santos, do Plus Cartes. E na semana seguinte, no dia 26, nós teremos uma live com a Jussiane Mídio, do Espaço Lunária. Então, esse mês estamos aí finalizando finalmente essas entrevistas, como eu já tinha falado no início, repetindo para quem não viu antes. E depois a gente vai seguir, esperamos seguir por mais tempo com lives, com outros temas, trabalhar com questão, já tem live de runas vindo aí, live sobre história do tarô vindo aí. E Maria Clara, se você quiser fazer alguma live, algum material com a gente sobre o casamento entre tarô e astrologia, eu acharia muito interessante, que é algo que a gente ainda não trabalhou. Super farei. Qualquer coisa que precisar, estou à disposição. Tenho várias coisas. É que eu começo a fazer um monte de coisa, eu tenho um monte de projeto, um monte de ideia. E aí eu vou executando ao mesmo tempo, enquanto eu martear isso, meu assim, mas com pessoas trabalhando comigo, se for uma coisa em parceria, as coisas saem. É mais fácil elas saírem do que eu fazendo sozinha. Então, muito obrigada pelo convite. Eu gostei muito de conhecer você. Obrigado. E o que precisar, estou aqui para ajudar sempre, para propagar cada vez mais conteúdo e conhecimento sobre os assuntos. Com certeza. Então é isso, gente. O Miss Ciência agradece vocês. Muito obrigado e tenham uma boa noite. Boa noite.